Hoje teremos o estudo do livro Palavras de Vida Eterna, com o tema Na Exaltação do Reino Divino, capítulo 17. E quem irá contribuir com o estudo desta noite será a expositora Gisele Eliotério, com a palavra a facilitadora. Boa noite. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Palavras de Vida Eterna. A gente vai ver que tem 2 edições dele, né, 2 capas diferentes. Eu trouxe as 2 para a gente ver. E a gente vai trabalhar hoje a lição 17. Esse livro é um livro ditado por Emmanuel. Chico publicou, né, escreveu, psicografou em 64. Então, nós temos hoje 55 anos desse livro, que traz para a gente, cada lição traz uma melhoria do nosso discernimento e do nosso compromisso com a doutrina espírita, né? Emmanuel, no prefácio dele, ele fala uma coisa extremamente importante para a gente. Ele fala: estamos agrupados nessas páginas, os leitores, né? Esse é um grupo de segunda que se dispôs a estudar este livro. Então, ele coloca: estamos agrupados nessas páginas do livro, né? Os leitores, amigos e nós outros, procurando o sentido de teus ensinamentos com as chaves da doutrina espírita, que nos legastes pelas mãos de Allan Kardec. Reunidos, pois, a fim de ouvir as lições claras e simples, nós te pedimos entendimento. Né? Eu acho que todos nós, quando a gente adentra uma casa espírita, quando a gente abre um livro da doutrina espírita, né, principalmente um livro ditado por Emmanuel, como é o livro que a gente estuda na segunda-feira, a gente está buscando o quê? O entendimento, para que a gente possa ter discernimento nas nossas ações. Né? E ele continua: e lembrando-te a presença no monte, à frente da turba sequiosa de consolo e esperança, nós suplicamos ainda inspiração e bênção, para que te possamos compreender e aproveitar o exemplo de amor e a mensagem de luz. Né? Isso é um pouquinho do prefácio do livro, que Emmanuel fala, exatamente no sentido que a gente busque, todas as vezes que a gente se dispõe a estudar, que a gente de fato busque um discernimento da doutrina espírita, que a gente busque inspiração nos nossos mentores espirituais. Nós, enquanto espíritas, nós acreditamos o tempo todo na influência da doutrina, na influência dos espíritos, na influência da espiritualidade, e que a gente busque inspiração e compreensão para que a gente possa, de fato, entender as máximas dessas lições desse livro. A lição que a gente vai estudar hoje é a lição 17. Eu trouxe o PowerPoint até para a gente poder ler devagarinho, a gente vai ler e tentar entender o que ela nos propõe. Né? Exaltação do reino divino. Se a gente pegar aí a citação evangélica, a gente vai ver: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornar-vos-eis meus discípulos. Jesus, João, em 15, versículo 8. Se a gente recorrer ao Evangelho, em João 15, vai ser exatamente a parábola da videira, né? Que é aquela que dá fruto. E aí ele coloca a videira como mestre, os frutos, né, os galhos seriam nós, os discípulos. Aquele discípulo que der fruto, ele será trabalhado, tolhido, para que ele possa dar mais frutos. E aquele que não dá fruto, será jogado fora. Né? Mas o estudo nosso hoje do livro, Emmanuel cita simplesmente o versículo 8. E ele fala exatamente da exaltação do reino divino. Glorificarás o Senhor Supremo e serás discípulos do grande mestre. Contudo, não apenas porque te mostres entendido nas divinas escrituras, não somente
porque saibas agregoar os méritos da sublime revelação, comovendo a quem te ouve. Não apenas por guardares de cor as tradições dos antepassados, não somente por te sustentares no culto externo, não apenas pelo reconforto recebido de mensageiros da vida superior, não somente por escreveres páginas brilhantes, não apenas porque possuas dons espirituais, não somente porque demonstres alevantadas aspirações. A palavra do Evangelho é insofismável, quer dizer verdadeira, legítima. Glorifiquemos a Deus e convertemos-nos em discípulos do Cristo, produzindo frutos da paz e aperfeiçoamento. Esses grifos são meus, porque são nesses grifos que a gente vai trabalhar hoje. Então ele coloca: glorifiquemos a Deus e convertemos-nos em discípulos do Cristo, produzindo frutos da paz e aperfeiçoamento. Regeneração e progresso, luz e misericórdia. A semente infecunda, por mais nobre, é a esperança cadaverizada no seio da terra. Assim também, por mais ardente, a fé que não se exprime em obras de educação e de amor, redenção e bondade, é talento morto. Se te dizes seguidor de Jesus, segue-lhe os passos. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. Façamos algo na extensão do bem de todos. Somente assim cresceremos para o céu na construção do reino de Deus. Essa é a nossa lição de hoje, a lição 17. Né? Na verdade, é uma lição que nos convida ao trabalho. Né? Ele coloca o quê? Que não adianta a gente saber todas as escrituras, não adianta a gente ter toda essa preocupação com o culto externo, não adianta a gente saber todas as leis, todas as normas, se a gente não realiza. É a questão do fruto, que é da parábola da videira. Só tem sentido a nossa fé, o nosso credo, se ele produzir frutos. É essa a mensagem, né, que essa lição nos coloca. E aí, então, é um convite à ação. Nisto, eu vou voltar para algumas frasezinhas do texto. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornar-vos-eis meus discípulos. Pressupõe nessa frase que para nós, de fato, sermos considerados discípulos, nós precisamos dar frutos. Do contrário, nós seríamos meramente teóricos, sabedores da doutrina, sabedores das leis, das tradições, do Evangelho, mas, de fato, não faríamos como Jesus, no sentido de dar frutos. Glorifiquemos a Deus e convertemo-nos em discípulos do Cristo, produzindo frutos de paz e aperfeiçoamento. A fé que não se exprime em obras de educação e de amor, redenção e bondade, é talento morto. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve. Todas essas palavras são verbos de ação. Então, nós temos sim, né, que ter toda essa questão doutrinária, mas a gente precisa agir. Ajudando, amparando, consolando, instruindo, edificando e servindo. Foi isso que Jesus fez no pouco tempo que ele teve sobre a terra. Né? E se a gente for pensar em outros exemplos que não Jesus, quando a gente pensa no Chico Xavier, no Francisco de Assis, numa Irmã Dulce, no Gandhi, a gente não fica pensando muito nas teorias deles, a gente fica pensando nos comportamentos, nos frutos que eles deram. Eles ampararam, eles auxiliaram, eles acolheram, eles receberam, eles serviram.
E é essa a máxima dessa passagem, que a gente dê frutos, né? Então, a ação nada mais é do que atitude. Só tem ação e tem atitude quem é ativo, né? Se a gente tiver essa fé passiva de aguardar as coisas, e a gente sabe que isso não acontece conosco, espíritas, nós não seremos salvos, né? Nós, a partir do nosso livre-arbítrio, nós teremos um comportamento que vai fazer com que gradativamente a gente evolua nesse processo longo de muitas reencarnações. E eu só consigo caminhar no sentido de dar frutos se eu tiver ação, atitude. Ser um ser ativo, sujeito da minha própria história, sujeito da minha própria evolução. Então, quando a gente pega a palavra ação, atitude, a primeira coisa que a gente vê é a postura frente à vida. Será que eu mantenho uma postura de um ser ativo, dono da minha história, dono do meu processo, ou eu sou passivo e fico aguardando que o outro venha me auxiliar? Né? Então, tem a questão da postura que a gente assume frente às adversidades, frente às dificuldades, frente ao propósito de crescimento. A norma de proceder é como eu me procedo, né? É como eu ajo, não só na minha família, mas no meu trabalho, na minha comunidade. O meu comportamento e o propósito que eu tenho de vida. Qual que é o nosso propósito de vida? O nosso propósito de vida é a evolução. E a gente está caminhando no sentido de quê? De nos tornarmos, como diz a nossa lição de hoje, de nos tornarmos discípulos. E para sermos discípulos de Jesus, a gente precisa se assemelhar a Ele. Então, há um convite de perfeição. A gente vai chegar lá? Talvez, daqui a algumas inúmeras reencarnações. A gente vai chegar a uma perfeição relativa, a gente de fato vai conseguir ser discípulos de Jesus. É esse o convite que essa lição nos faz hoje. Que a gente dê frutos e, assim, através dos frutos, a gente consiga se assemelhar ao nosso exemplo maior, que é Jesus Cristo. E isso depende, então, da nossa atitude, da nossa postura, do nosso posicionamento frente à vida, né? E aí, se a gente pensa em ações, se a gente pensa em comportamento, tudo começa no pensamento. É o pensamento que produz as nossas palavras e que produz os nossos comportamentos. Eu, Gisele, sou fruto daquilo que eu acredito. Cada um de vocês se comportam e falam de acordo com aquilo que vocês têm dentro de vocês. Que vocês juntaram, não só ao longo dessa existência atual, mas ao longo de todo um percurso reencarnatório. Nós somos frutos de todas as nossas experiências. A partir delas, das minhas experiências dessa encarnação, como das outras, desses aprendizados que vão se sucedendo e que vão definindo aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, né? Então, se a gente for, eu espero, né, eu já dei esse exemplo aqui na terça, que é o nosso grupo da terça, mas, por exemplo, eu acredito que nenhum de nós aqui dessa sala, nesse momento, que a gente mate uma pessoa simplesmente porque ela é do time oposto ao meu, né? A gente não vê isso? A gente não vê brigas horrorosas no Brasil porque um é atleticano e um é cruzeirense? De onde que vem isso? Vem de uma crença que ser cruzeirense é melhor que ser atleticano, ou vice-versa. Né? A gente vê no Brasil ainda pessoas sendo mortas por serem mulheres. Pessoas sendo mortas porque são homossexuais. Mas de onde que vem essa agressão? Vem de uma crença, de um pensamento. Eu acredito que ser mulher, que ser homossexual, que ser negro, que ser mendigo, que ser pobre, é uma situação inferior à minha. E isso me dá o direito de agredir essas pessoas. A agressão vem de onde, então? Vem de uma crença.
As pessoas que fazem esse tipo de coisa, elas acreditam nisso, elas falam disso e elas fazem isso. Então, se eu quero dar frutos, que é o convite da lição de hoje, a primeira coisa que eu tenho que cuidar, o que eu acredito? O que eu penso? Qual é o teor dos meus pensamentos? Qual a qualidade dos meus pensamentos? Porque o nosso pensamento é criador, não é? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vigiar aquilo que a gente pensa. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 833, ela faz a pergunta: haverá no homem alguma coisa pela qual goze ele de absoluta liberdade? Sim, o pensamento. Eu estou aqui, preparei o estudo que eu estudei, né? Como qualquer um de vocês poderia estar aqui, eu simplesmente peguei, debrucei um pouquinho sobre o livro à tarde para trazer para vocês, mas eu não tenho a mínima ideia do que está passando na cabecinha de cada um de vocês. O pensamento de vocês é livre para estar onde quiser. E ninguém vai ficar sabendo, né? Não nós encarnados. Então, a gente tem uma extrema liberdade de pensar. E aí a outra pergunta, 834, logo em seguida. É responsável o homem pelo seu pensamento? Sim, perante Deus é. E nós sabemos que perante a espiritualidade também é. Né? Se uma pessoa faz todo um planejamento de um homicídio, ela tem pensado, arquitetado como matar determinada pessoa, é óbvio que o pensamento dela é livre. Ela está pensando sobre o crime que ela vai cometer. Mas a espiritualidade está acompanhando esse pensamento. Não é assim? E aí vem a outra pergunta. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Sim. Se ele tem a liberdade de pensar, ele tem a liberdade de obrar. Então, olha como é que é interessante. Se eu quero dar frutos, se a ideia é que eu dê frutos, esse fruto vai começar onde? No meu pensamento. Eu posso dar ótimos frutos se eu penso coisas boas. E eu posso dar péssimos frutos se eu penso de uma forma extremamente negativa. Né? Então, o pensamento, ele é a base de toda a ação. Então, tudo que existe na realidade palpável, tudo que existe aqui, essa cadeira, esse microfone, a roupa que eu visto, esse computador, isso foi pensado. Alguém pensou algum dia. Alguém pensou, olha, esse pano aqui é legal, tem umas flores, ó, vai dar um vestido legal, se eu fizer assim com a flor, se eu fizer assim com a flor, e criou-se o vestido. Mas ele foi pensado por alguém. O design dessa cadeira, a criação dessa cadeira, ela existiu antes de ser um objeto, ela foi um projeto. E esse projeto começou onde? Na mente de alguém. A nossa realidade é criada a partir daquilo que a gente pensa. Então, tudo que existe no mundo palpável é fruto do que pensamos, do que acreditamos. Tudo que existe na realidade global do universo é fruto do pensamento coletivo. Não é? Então, uma pessoa acreditando numa coisa, ela age de acordo com aquilo. Mas se um coletivo pensa igual, aí a gente tem as ideologias, as crenças. E essa ideologia, essa crença, ela pode ser tanto produtiva, criadora, como ela pode ser destrutiva. Né? Vamos pensar aí nesses radicais, nesses fanáticos religiosos do Oriente. Eles têm uma ideologia, eles acreditam nisso. E como eles têm uma ideologia e acreditam nisso, e são radicais, eles matam e se matam por essa ideologia. E eles estão certos, eles acreditam que eles estão certos. Porque na cabeça deles, no pensamento deles, aquela é a crença. Então, ele pode produzir coisas boas ou produzir coisas ruins. Né? Se a gente pensa nas armas nucleares, nas bombas nucleares, nas guerras, elas foram pensadas antes de acontecerem, elas foram arquitetadas. Se a gente pensa em Hitler, por exemplo, que a gente não pode esquecer, as atrocidades do Hitler na Alemanha, aquilo foi pensado. Aquilo não veio do nada. Foi de uma crença, que os judeus eram uma raça inferior aos nórdicos. Se eles são inferiores, eles vão estragar
a pureza da nossa raça. Então, vão matar todo mundo. Não era uma crença. Se eles são ruins, se eles têm uma raça inferior à nossa, vamos acabar com eles. Começou, então, onde? Naquilo que eles acreditavam, no pensamento. Então, aquilo que eu, Gisele, penso, cria a minha realidade. Mas aquilo que nós juntos pensamos, a gente muda a realidade global. Né? Está vendo a importância? E nós, enquanto espírito, a gente ainda tem uma outra questão. A gente acredita na sintonia. Então, se eu, Gisele, estou sintonizada com uma espiritualidade amiga, superiora, que me quer bem, a minha realidade vai ser uma. Mas se eu, com meus pensamentos ruins, destrutivos, negativos, dou vazão a obsessores, a minha realidade vai ser completamente diferente. E se nós todos aqui pensamos de uma determinada sintonia, a gente consegue construir uma realidade X. E se a gente entra em outra sintonia, a gente vai ter uma realidade completamente diferente. Então, o nosso pensamento ele é crucial para a gente avaliar que tipo de fruto que a gente vai dar. Né? E aí, então, olha lá, pensamentos, crenças e ideologias faz ações e comportamentos. E cria, então, a realidade minha e a realidade do coletivo. Tá? Então, o que é o pensamento? É uma atividade mental, é uma atividade cerebral. Né? Os neurônios entram em sinapses, eles fazem circuitos, é uma atividade mental, altamente elaborada, complexa do ponto de vista biológico, gasta muita energia, com alto grau de liberdade, que é aquilo que eu falei com vocês. A gente pensa o que a gente quiser. E a gente pensa coisas, às vezes, que nem a mãe, nem o marido, ninguém que está bem próximo da gente consegue imaginar. E muitas vezes a gente pensa coisas que até a gente se assusta. Que a gente fala assim, que isso? Né? Eu pensando nesse tipo de coisa, né? A gente mesmo, às vezes, se autocensura aquilo que você se permitiu pensar. Né? O ser humano é livre para pensar e capaz de controlar o conteúdo de seus pensamentos. Orai e vigiai. Nós só temos pensamentos bons? Não, porque a gente não é perfeito. A gente tem muito pensamento ruim, a gente está no mundo de provas e expiações. Se a gente só pensasse coisa boa, só virtude, a gente não estaria aqui. Né? A gente estaria num nível evolutivo maior, a gente estaria no mundo de regeneração. Mas como nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, nós ainda somos povoados com muitos pensamentos ruins. Pensamentos negativos em relação a nós, pensamento relativo ao nosso colega de trabalho, ao nosso parente, à nossa sociedade, né? E aí a gente pode ter pensamentos tanto positivos, que são pensamentos que constroem, são pensamentos ligados mais às questões espirituais, são questões mais virtuosas, né? Que são esses pensamentos de amor, de benevolência, de paciência, de solidariedade, de compaixão com a dor do outro. A gente tem isso, né? A gente não é perfeito, mas como nós estamos em transição para o mundo de regeneração, está mostrando que o quê? Que nós também somos bons. Nós não somos inteiramente bons. Nós não somos 100% bons, mas nós somos bons. Mas nós também somos, às vezes, né, a gente se comporta, às vezes, de uma forma muito inferior. Muitas vezes a gente deixa que vícios, que a intolerância, que a impaciência, né, que a arrogância, o orgulho, o egoísmo, tome conta de nossos pensamentos. Então, os nossos pensamentos podem ser negativos. Eles podem ser destrutivos e muitas vezes a gente vai estar ligado muito mais a questões materiais. Né? A gente vai falar um pouquinho de tempo depois, mas muitos de nós passam a maior parte do tempo preocupado com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. E quando a gente faz essa inversão do pensamento, de fato fica muito difícil a gente conseguir ser mais espiritualizado. Né?
Um exemplo bobo, né, mas aconteceu ontem. Teve o Oscar ontem, né, e a Jane Fonda, ela agora entrou numa onda aí de ecológica, de salvar o planeta, né? Mas é uma coisa tão simplória. Mas o que ela fez ontem? Ela não usou um vestido novo, né, para apresentar o filme do Oscar. Ela usou um vestido velho, de 2014. Por que ela fez isso? Porque ela se prometeu que ela não vai se ligar mais a essas questões materiais, a esse glamour, a essas coisas. É um reposicionamento simplório, mas de uma pessoa da mídia, uma atriz extremamente famosa, que poderia, né, ter todo o luxo do mundo, e ela está se reposicionando. Ela quer agora lutar com a bandeira de quê? Da ecologia, de salvar o planeta, de ser mais humana. E isso é um exemplo bobo, mas é um simples pensamento. Eu não vou mais gastar dinheiro com tanta roupa dessa forma. Né? Ela está tentando o quê? Ter um pensamento mais positivo, construtivo, uma coisa mais ligada, mais preocupada com o todo do que só com ela. Né? É um exemplo bobo, mas assim, se a gente for pensar no nosso dia a dia, a gente tem que pensar quais são os nossos reposicionamentos, mesmo que seja um reposicionamento simples, como esse. Eu preciso de fato ou não de uma roupa nova? Eu preciso de fato ou não? Será que eu consigo ser mais tolerante com fulano? Né? Os frutos partem a partir dessa questão dos nossos pensamentos no dia a dia mesmo. Né? E aí está aí. Se eu penso, eu ajo, eu tenho um potencial enorme, ou para criar, ou para destruir. Ou eu consigo construir uma relação extremamente satisfatória com meu filho, ou eu posso destruir essa relação, de acordo com aquilo que eu vou construindo ao longo do meu pensamento, ao longo das minhas crenças, ao longo das minhas ideologias. Né? E se a gente for pensar em termos de ideologia da doutrina espírita, ela é extremamente libertadora. Né? A gente não tem esses dogmas de outras religiões. Nós somos seres livres, que estamos caminhando rumo à evolução, mas que temos todo o tempo necessário para que a gente possa fazer esse percurso. Né? Mas o texto evangélico de hoje, ele é muito claro. O texto evangélico só será discípulo aquele que der frutos. Aquele que não der fruto vai ser lançado fora. Né? Isso quer dizer, só será de fato considerado filho de Deus, discípulo, de fato aquele que se esforçar no sentido de dar bons frutos. Né? Então, nós como seres humanos, nós somos co-criadores. O que eu falei agora mesmo? O meu pensamento, eu, Gisele, eu penso e crio a minha realidade. Nós juntos pensamos e criamos a nossa realidade coletiva. Então, a gente cria. Né? Quem criou essa cadeira, esse microfone, esse meu vestido, esse computador? Foi o ser humano. Né? E a gente está caminhando no sentido, e a doutrina é muito clara para a gente, na necessidade da gente se aperfeiçoar. E a gente tem 2 tipos de aperfeiçoamento, o intelectual e o moral. A doutrina espírita é uma das doutrinas que mais nos convida à leitura e ao estudo. As casas espíritas, a gente faz estudos. Né? Eu estudei para estar aqui, vocês se dispuseram a vir para escutar, para estudar. Alguns de vocês, ora, sobem aqui também fazem estudo. A gente tem bibliotecas enormes. Chico Xavier produziu centenas de livros. Né? E a busca é exatamente de o quê? De um aprimoramento intelectual. E a gente está caminhando muito rápido nisso. A humanidade está caminhando muito rápido nisso. Quando a gente pensa na ciência, na tecnologia, quanto que a gente caminhou nesses últimos 50 anos? A nossa realidade hoje, tecnológica, é completamente diferente da realidade tecnológica quando eu nasci. Se a gente pega os nossos filhos, que são adolescentes, olha o nível de facilidade que eles têm de mexer com tecnologia que a gente não tem. A coisa está a passos gigantescos. Então, se a gente for pensar no nosso aprimoramento intelectual, ele de fato está muito rápido. Mas e o nosso moral?
Será que a gente está conseguindo também criar no sentido de melhorar a nossa moral, o nosso aperfeiçoamento, a nossa reforma, a nossa transformação íntima, né? Então, como co-criadores, a gente é responsável frente àquilo que a gente pensa, lembrar que eu só faço e só falo aquilo que eu penso. Tá? Então, eu sou responsável por aquilo que eu penso, eu sou responsável pelas minhas escolhas, eu posso escolher aquilo que eu penso. O pensamento ruim chega e eu consigo, se eu quiser, eu tenho 2 passos. Ou eu alimento esse pensamento ruim, ou eu mando ele embora. A gente consegue fazer isso. Você é dono do que você pensa. É você que está criando esse pensamento, né? Então, todas as vezes que nós somos invadidos por um pensamento que não é muito justo, que não é bom, que é destrutivo, eu tenho a capacidade de escolher não pensar nisso. Então, eu, enquanto co-criador, eu tenho responsabilidade frente àquilo que eu penso. Eu tenho responsabilidade frente às escolhas que eu faço em relação a esses pensamentos. Eu tenho responsabilidade frente às minhas palavras, ações e atitudes. Né? Ah, eu não quis dizer isso. Que sim. Quantas vezes a gente faz isso? Ah, foi sem querer. Foi querendo sim. Né? Mesmo que seja de uma forma inconsciente, aquilo estava em algum lugar. Quando você chega a gritar com a pessoa, brigar com a pessoa, não foi do nada. Aquilo foi alimentado ao longo de um período. Você alimentou aquela raiva, aquele rancor, aquela amargura por uns dias, por um tempo. E algumas pessoas por anos. Não é assim? E aí, o que acontece? Quando você estoura, é porque aquilo já dominou o seu pensamento. Então, você fala, você grita, você xinga e, às vezes, você age com violência. Né? Então, quando a pessoa ela chega a agredir o outro, agredir uma mulher, agredir um homossexual, agredir um negro, agredir um judeu, agredir alguém que é pobre, é porque ela acredita nisso. Ela acredita que essas pessoas são piores que ela. E ela alimentou esse pensamento. Todos nós aqui só temos pensamentos bons, como eu falei? Não, a gente também tem esses pensamentos. Só que a gente tem a obrigação de escolher não querer pensar nisso. Escolher dominar esse pensamento e falar, não, ele é uma pessoa como eu. Não, onde você arrumou isso, Gisele? Que isso? E o que acontece? Nós somos fruto, muitas vezes, nós somos dominados, muitas vezes, por valores da nossa família. Tem famílias que são preconceituosas, tem sociedades que são preconceituosas. A gente está sendo bombardeado por valores da televisão, que você tem que ter um corpo lindo, que você tem que ter dinheiro, que você tem que ter um carro. Nós somos bombardeados o tempo todo. Isso faz com que a gente pense de determinadas formas que a televisão, a mídia queira que a gente pense. Em termos políticos, em termos de esporte, em termos de dinheiro. Então, nós somos extremamente manipulados. Agora, cabe a nós, cada um, fazer essas escolhas e definir o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz. Nós somos responsáveis pelo nosso próprio aperfeiçoamento. Se eu sou co-criador, eu posso criar coisas boas ou coisas ruins. Mas, para eu criar coisas boas, eu tenho que me aperfeiçoar. Eu tenho que estudar, eu tenho que me propor a mudar, eu tenho que querer ser melhor a cada dia. Responsável frente ao aperfeiçoamento do que nos cercam, nós somos seres sociáveis. Não adianta eu querer ser a boa, aquela que estuda, aquela que tenta ser melhor a cada dia, se eu não consigo passar isso para o meu filho, para a pessoa que está mais próxima de mim, para alguém que trabalhe comigo. Nós somos responsáveis pelo nosso entorno, como co-criadores. Né? A responsabilidade social, política e social, responsabilidade frente às possibilidades criativas da ciência e da tecnologia, e a preservação ou destruição do planeta. Nós somos responsáveis por isso. Né? Se nós somos co-criadores, se a gente pensa, Deus criou o universo, tá, e eu? Né?
nós somos responsáveis pela destruição ou manutenção desse planeta. Seres humanos autônomos, independentes, a gente tem a lei da liberdade, então a gente tem toda essa independência. Só que quanto mais independência nós temos, maior é a nossa responsabilidade. Não é assim? Muito se cobrará daquele que muito se deu. Então, se eu já tenho conhecimento, se eu tenho a liberdade de pensar, escolher minhas palavras, escolher minhas ações, muito me será cobrado. Né? Então, aquilo que eu já sei, de fato, eu tenho que me comportar daquela forma. Né? Um exemplo bobo. A gente vê muitas pessoas estacionando em lugar de deficiente. Mas você sabe, está escrito ali, já é lei, é uma lei aqui municipal, tem ali, né, se a gente for pensar em Divinópolis, já tem essa lei, que ali é lugar de deficiente. Aí eu viro e falo assim, não, eu vou ali só um minutinho. Não é? Eu tenho a lei. Eu posso escolher segui-la ou não. Então, eu já tenho isso em termos de aprendizado. Eu preciso escolher ou não a minha atitude. Né? Então, são os frutos. A nossa passagem que a gente estudou, que está estudando o 17, ela fala esses verbos. Quando ela fala dos frutos, ela fala ampara, ajuda, consola, instrui, edifica e serve. E aí ela nos traz duas questões: a caridade e o aperfeiçoamento intelectual e moral. Né? Se a gente fosse falar de uma caridade pura e simples, concreta, que é só dar alimento, não teria instrui, edifica, porque a gente faria única e exclusivamente a caridade material, a caridade concreta. Né? Mas ele tem nos cobrado que instrui, edifica, consola, né? Nos cobrando um outro posicionamento. Então, os nossos frutos que estão esperados para que a gente possa ser discípulos de Jesus, na verdade, é a caridade que a gente faz. E o que é caridade? A pergunta 886 do Livro dos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Em momento algum falou da comida, da agasalho, abrigar. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? A benevolência, ser bom para o outro, ter compaixão pelo outro, né? Entender que o outro, como você, ainda é imperfeito, o outro erra, eu também erro. Perdão das ofensas, porque eu também erro. Se eu também erro, eu preciso perdoar o erro do outro, para que eu também possa ser perdoado. Né? Então, a caridade, que é fruto esperado pela gente, é principalmente um reposicionamento frente, né, o outro. Então, o que é benevolência? É ato de encontro ao bem. É realização do bem em todas as circunstâncias. É respeito próprio. E indulgência para as perfeições dos outros. Ato de ser dócil e manso tanto com os outros como a si mesmo. Que é diferente da conivência, né? Que é aceitar as pessoas, mas auxiliando no processo de aperfeiçoamento e transformação. Então, a gente não pode ser conivente com o erro alheio. A gente tem que tentar mostrar o erro e tentar mostrar que tanto quanto ele, você também erra, né? Na indulgência, na benevolência, entender que ele quanto você também erram, mas perdoar essas ofensas. Perdoar a ofensa para que você possa seguir adiante. Se a gente está falando do pensamento, se alguém me magoa, se alguém
né, me faz alguma coisa que eu não gostei, qual o posicionamento que a gente tem? De ficar rancoroso com essa pessoa, de alimentar esse rancor, de cortar relações com essa pessoa, ou a gente tem a opção de quê? De ir conversar, perdoar e tentar entender a situação para que a coisa possa ser resolvida. Quanto mais eu ficar, né, alimentando esse rancor, maior ele se tornará. Quanto mais eu alimentar esse rancor, esse ódio, mais chances eu vou dar para que os obsessores venham e potencialize essa situação, né? Quando eu me abro para o perdão, eu também tenho uma sintonia com a espiritualidade que vem me auxiliar nesse perdão, vem apaziguar a situação. Então, é uma questão de escolha. Sou eu que escolho a atitude que eu vou ter de acordo com aquilo que eu escolhi pensar, né? E aí, a gente tem que pensar o seguinte: quanto tempo que a gente tem para dar frutos? Quanto será? Né? A árvore, ela tem um tempo natural para que ela possa crescer, florescer e dar frutos. Não é assim? E a passagem do Evangelho é muito clara. Aquele galho que der frutos, algumas vezes ele vai ser podado, vai ser trabalhado para que ele possa dar mais frutos. Mas ele está ali colado, ele está grudado no tronco, né? Que é Deus. O que acontece com aquele que não dá fruto? Né? Ele é lançado fora. Não vai ser discípulo. Não é assim? Então, quanto tempo? Nós sabemos que se a gente for pensar numa árvore, né, numa mangueira, uma jabuticabeira, qualquer fruta, ela tem o seu tempo natural para dar frutos. Nós também temos o nosso. Né? É por isso que, como nós temos tempos para florescer e tempo para frutificar, a gente tem inúmeras e inúmeras reencarnações para isso. É por isso que a doutrina espírita é tão bonita, né? E ela é tão coerente. Como que nós, simples ignorantes, espíritos iniciando um processo evolutivo lá no mundo primitivo, daríamos frutos necessários para sermos discípulos? Não teria como, né? É por isso, então, que a gente transita em alguns mundos, por isso a pluralidade dos mundos. Hoje a gente está no plano de provas e expiações, quer dizer que a gente já caminhou, né? E continuamos caminhando e vamos florescendo e frutificando dentro do nosso tempo, dentro das nossas possibilidades. Cada um a seu tempo, cada um de acordo com aquilo que consegue. Se a gente conseguiu frutificar muito agora, nessa encarnação, a próxima nos será cobrado mais e melhores frutos, né? Maior responsabilidade daquele que muito tem. Então, nós seremos podados, passaremos por dificuldades, para que a gente possa dar melhores frutos. Não é assim? A gente, quando quer que uma árvore fique bonita, dê muita flor, dê muito fruto, a gente não poda para que ela venha com tudo depois, né? É por isso que nós passamos por tantas dificuldades e tantas, né, turbulências, porque nós somos podados o tempo todo para que a gente possa crescer, florescer e frutificar. Então, o tempo, ele é próprio de cada um. E Emmanuel fala: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Em Pão Nosso, Emmanuel cita isso de Lucas. Então, cada um tem seu tempo? Tem. Mas a gente tem que caminhar. A gente tem que transformar nossos pensamentos para que a gente dê fruto em palavras e frutos em ações. Não tem como a gente se acomodar e parar. A gente tem que caminhar no sentido de sempre, né, de florescer e frutificar.
Então, importa seguir sempre em busca da edificação espiritual. É imprescindível esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição de bens eternos. Então, o objetivo tem que estar muito claro para a gente. Aqui viemos para dar frutos. Que tipo de frutos? Virtudes. Para que a gente dê virtudes, a gente precisa do aperfeiçoamento. A gente precisa se transformar, a gente precisa melhorar, para que a gente possa, de fato, frutificar no sentido das bem-aventuranças, no sentido da caridade, no sentido, né, do bem e do amor, de acordo com o ensinamento de Jesus. Então, é preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao Espírito Eterno no terreno das conquistas interiores. Importa trabalhar, conhecer, se iluminar e atender ao Cristo diariamente. Porque a gente corre o risco de achar assim, eu tenho uma eternidade de existências para evoluir e crescer. Não é assim? A gente tem, de fato, inúmeras possibilidades reencarnatórias, mas a gente tem pressa. A gente precisa caminhar diariamente para que a gente, de fato, consiga se transformar em discípulos. Que a gente, de fato, consiga florescer e frutificar. Isso leva tempo, isso leva várias reencarnações. Então, a gente tem pressa, né? A gente já caminhou muito, mas a gente precisa continuar nesse processo dessa caminhada. Então, o tempo, ele é comum a todos nós. O que é a palavra que terminou agora mesmo falando? Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Um dia tem quantas horas? 24. A gente só tem 24 horas por dia. A gente queria que o nosso dia tivesse mais, mas sim, tem dia que a gente fala assim, eu precisava ter um dia de 30 hoje, tinha que ter sido um dia de 30 para conseguir fazer tudo o que eu preciso fazer. Então, o nosso dia, se a gente tem que caminhar, florescer e frutificar todos os dias, eu tenho que contar que eu tenho todos os dias 24 horas. 8 horas a gente dorme. A maioria aqui trabalha 8 horas. Mesmo que seja em casa, fora, estude. A gente tem uma rotina material de vida terrena que nos cobra pelo menos 8 horas por dia nesse sentido. Sobrou 8 horas, não foi? 8 dormindo, 8 trabalhando, sobrou 8 horas. Nessas 8 horas a gente coloca atividades diárias, tomar banho, comer, fazer, compra, cuidar de filho, e vai pondo, né? E aí o que acontece com o nosso objetivo? Qual que é o nosso objetivo da lição hoje? Sermos discípulos. Para sermos discípulos, a gente precisa dar frutos. Que tipo de frutos? Espirituais. Para que a gente possa florescer e frutificar espiritualmente, a gente tem que se envolver nisso. Para que eu possa me envolver nisso, eu preciso pensar, eu preciso estudar, falar e agir de acordo com aquilo que eu acredito, de acordo com a nossa crença. Né? Então, o tempo eu preciso otimizar para os reais propósitos do nosso aperfeiçoamento e evolução. Mas eu fui lá no centro segunda-feira. Tá, você foi, assistiu uma palestra, eu vim aqui, fiz o estudo, pronto, minha semana está pronta. Não, mas o caminhar é diariamente. Né? E aí, o mundo em que vivemos cria situações ilusórias, sedutoras, que ofuscam o nosso objetivo evolutivo. Se a gente vê televisão, então, acabou. Porque aí a gente começa a ser iludido que aquilo ali que é importante. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa e como a gente alimenta os nossos pensamentos. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Isso é Emmanuel que fala para a gente. Né? Cuidado, porque a gente fica na zona de conforto.
a gente fica dias, meses, anos e algumas existências nessa zona de conforto. Tá bom assim, né? Mas o convite é um aperfeiçoamento diário. E meu dia tem 24 horas. Então, eu tenho que me haver com isso. Vou me haver como? Eu vou na padaria, eu vou tentar ser o mais cordial possível com aquela pessoa que está ali. Eu vou ser carinhosa, eu vou ser afetuosa. No meu trabalho, eu vou tentar trabalhar da melhor forma possível. Eu vou tentar guiar, vigiar e produzir pensamentos bons em relação às pessoas que eu convivo no meu trabalho. Qualquer tipo de trabalho, ele é edificante se eu penso em edificá-lo dia a dia. Então, nós vamos ter que fazer essa transformação para que a gente possa florescer e frutificar ao longo das nossas 24 horas. É ler bons livros, ouvir boas músicas, ter bons pensamentos, orar para que a gente possa vigiar esses pensamentos, tentar ser amoroso, afetuoso com todas as pessoas que nos procuram, né? Porque se eu quero frutificar, eu tenho que frutificar nesse dia. Ah, não é semana que vem, não é na próxima existência. Se eu tenho um rancor com uma pessoa, que eu resolva ele hoje. Para que eu não alimente, eu não preciso conviver com essa pessoa, mas eu posso orar, pedir a espiritualidade que transforme meu pensamento, de um pensamento destrutivo, rancoroso, em um pensamento de amor. Mesmo que eu nunca mais vá falar com essa pessoa, mas eu transformo aquilo que eu penso num pensamento edificante, que vai dar frutos para essa pessoa, mesmo que eu não conviva mais com ela. Eu vou estar mandando uma energia positiva, eu vou parar de alimentar esse rancor. Então, que a nossa frutificação, que o nosso florescimento aconteça todos os dias, porque nós seremos discípulos, sim. Nós seremos discípulos de Jesus, nós seremos muito parecidos com eles à medida que a gente for subindo nesse processo evolutivo. Leva tempo? Leva muito tempo, né? Mas a gente tem que caminhar todo dia. Então, o tempo, ele é patrimônio igual para todos. Não adianta eu falar assim, mas o meu dia é menor que o outro. Não é. Todos nós temos 24 horas por dia. Não é assim? Então, ele é patrimônio igual para todos nós. Basta usarmos sabiamente a vontade, que tantas vezes manejamos para agravar nossas dores, a fim de nos consagrarmos ao serviço do bem e ao estudo iluminativo. Quando quisermos, como quisermos, onde quisermos e quanto quisermos, melhorando-nos sempre. Então, ele é patrimônio de todos nós. A gente não usa para fazer bobagem? A gente não usa para piorar a nossa situação? Quantas vezes a gente usa o tempo para piorar a nossa situação em relação a outra pessoa, ou ao nosso trabalho, ou aquilo que eu penso em determinada situação? Se a gente usa esse tempo para coisas negativas, como eu falei, o potencial, ele é tanto destruidor quanto criador. Então, que a gente utilize desse tempo, quando quiser, como quiser, quanto quiser, desde que seja para que a gente floresça e frutifique, né? E voltando à questão do livre-arbítrio, nós somos inteiramente autônomos, nós somos livres, nós temos autonomia, liberdade e responsabilidade. Então, que a gente cuide do nosso pensamento, que a gente cuide de nossas palavras e que a gente cuide dos nossos atitudes e do nosso comportamento. Porque só assim a gente vai conseguir dar frutos. Só assim a gente vai conseguir, de fato, ser um discípulo de Jesus. O tema era esse, né? Eu espero que a gente saia daqui, tanto vocês quanto eu, com maior entendimento da proposta, com maior entendimento do ensinamento. É essa a ideia. Essa é a ideia que a gente consiga entender para que a gente possa, de fato, pensar de uma forma diferente e, a partir de um pensamento diferente, a gente consiga ser espíritos cada vez mais evoluídos, pessoas melhores e que façam mudança na nossa vida e na vida dos outros, né? Muito obrigada.
Eu vou continuar, eu saí da terça, não, mentira, eu saí da quarta, e agora eu vou continuar nas segundas-feiras, então, quem participa desse estudo, eventualmente vai me ver por aqui. Tá? É um prazer estar aqui, eu espero que a gente faça um bom trabalho ao longo do ano. Muito obrigada, boa noite para todo mundo.